Oi, gente, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre outro gênero que aparece muito nos jornais, muito aí nos veículos de comunicação, que é a entrevista. E aí, conhece esse gênero? Sabe elaborar as perguntas? Pensa aí, onde que a gente pode encontrar esse gênero, né? Pensou? Vamos lá ver se vocês estavam certos. Então, a entrevista, ela é um gênero que ela vai ser marcada pela oralidade, tá? Então, pensa, na entrevista tem que ter fala, tá bom? Ou seja, gente, quando você pega um questionário, tá? Com um monte de pergunta, envia para alguém e alguém responde, isso não é uma entrevista, tá? A entrevista, ela é formada pela interação entre duas ou mais pessoas, ou seja, duas ou mais pessoas precisam conversar. Mas, professora, é uma entrevista se a gente estiver em uma chamada de vídeo? É, tá bom? Porque está acontecendo aquela interação ao mesmo tempo. Agora, a pessoa respondeu e te mandou, aí não é uma entrevista, né? E é um questionário, tá bom? Então, vamos lá. A entrevista, ela tem uma função social muito importante, tá bom? Porque ela tem a intenção de difundir algum conhecimento, formar uma opinião, colocar um posicionamento crítico frente a alguma coisa que está acontecendo aí em determinado tema, tá bom? E você sabe onde que a gente consegue encontrar a entrevista? É? A entrevista ela pode ser encontrada em vários veículos de comunicação, tá? Lembra, gente, quando escuto a palavra veículo, não estou falando de carro, tá bom? Nós estamos falando dessas mídias aqui, ó, revistas, jornais, internet, ou seja, em todos os lugares da internet, blogs, vídeos, blogs, a entrevista vai estar por escrito, mas ela aconteceu na interação e depois ela foi transcrita, tá bom? Podemos encontrar na televisão, tem um monte aí de programas aí. Pensa um pouquinho. Existem programas de entrevista? Nós conhecemos vários, né? Tem vários aí. No rádio também existem entrevistas, tá? E em vários locais. Existem a entrevista jornalística, ou seja, aquela entrevista que ela tem o intuito de informar alguma coisa, uma entrevista de emprego, você vai procurar um emprego e a pessoa lá do RH vem e te faz algumas perguntas sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida escolar. Existe a entrevista social para te conhecer melhor, para saber quem é você, onde você vive, né? Quais características que tem no teu bairro. Existe uma entrevista psicológica que é mais voltada para você mesmo. Quem é você? O que você gosta? Quais são os seus anseios, os seus sonhos, tá? E existem vários outros tipos de entrevista, tá? Então, vamos lá para as características. O que tem que ter na entrevista? Tem que ter um entrevistador, ou seja, uma pessoa que está perguntando, e tem que ter um entrevistado, uma pessoa que está respondendo. Tem que ter entrevistador e tem que ter entrevistado para ser uma entrevista, tá bom? Mas pode existir mais de um entrevistador? Pode. Pode ter mais de um entrevistado? Pode, tá bom? O que não pode ter é só uma pessoa com um papelzinho lá escrito, tá bom? Então tem que ter essa interação, no mínimo, entre duas pessoas. São textos que podem ser opinativos, ou seja, vão dar a opinião sobre um determinado tema, sobre algum assunto, tá? Ou informativo, é uma entrevista com alguém que entende alguma coisa, vai te trazer alguma informação sobre algo que está acontecendo ou que aconteceu, tá bom? A linguagem, né? Lembra lá, linguagem oral, nós já citamos hoje, ou seja, a fala, né? E a linguagem dialógica, tá bom? Professora, mas você fala de fala e no caso do surdo, né? Também é a fala, é o tipo de comunicação, existe a linguagem dele, tá bom? E vai mesclar algo formal com algo informal, tá? Então a entrevista ela não vai ser totalmente formal, totalmente séria, né? Porque é interessante duas pessoas, então um bate-papo, uma conversa, alguma coisa ela pode trazer aí coisas mais informais, tá? Tem o discurso direto, ou seja, a gente já estudou discurso direto e discurso indireto nas outras aulas, hein? Lembra lá, discurso direto é a fala
exata do personagem, tá ok? Então, exatamente como foi dito, tá? E também pode vir carregada de subjetividade. Pensa lá, gente. É uma entrevista. Qual que é a marca dessa entrevista? Discurso direto. Discurso direto, ou seja, a fala exata de quem está falando, do personagem que está, ou seja, do entrevistador ou do entrevistado. E por que tem subjetividade? Porque é uma fala mais pessoal, é o que eu estou falando, e o que eu estou falando, o que eu penso, pode ser que do jeito que eu estou te falando, uma pessoa entende de um jeito, outra pessoa pode entender de um outro jeito, tá? Então é algo mais subjetivo. Como que a gente consegue produzir uma entrevista, né? O que precisa para produzir uma entrevista? Primeira coisa, roteiro, tá? Você vai pensar lá num tema quando você for fazer uma entrevista. E aí você vai elaborar um roteiro com as perguntas, tá? Este roteiro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, as perguntas não podem ser muito longas, tá bom? Uma dica, estuda sobre o que você vai perguntar, tá? Porque caso apareça qualquer outro assunto ali no meio das suas perguntas, você consegue emendar alguma coisa, tá? Vamos lá. Pode começar. Por onde começar, professora? Tem que começar pelo título. O título vai delimitar o teu tema. Então, por exemplo, entrevista com fulano de tal, economista da Folha de São Paulo, por exemplo, tá bom? Então, eu já sei que vai ser uma entrevista com um economista. Sei lá, entrevista com ator de novela, da nova novela das 5, por exemplo, tá bom? Então, eu já sei que vai falar sobre aquilo. Joana, não sei das quantas, fala sobre abuso sexual, então também vou saber que a minha entrevista é sobre o abuso sexual, tá bom? Então, no meu título, eu já tenho que delimitar sobre o que será as perguntas, tá bom? Sobre o que serão essas perguntas, o que virá nessa entrevista, tá bom? A introdução é muito interessante quando você coloca uma introdução, tá? Não começa seu texto lá com o título e já vê um monte de pergunta, não. Me fala para o teu leitor quem é essa pessoa que está sendo entrevistado, tá bom? Então vamos lá, discute um pouco aí quem é essa pessoa, de onde que ela veio, por que você está entrevistando ela, qual que é a experiência que ela tem. Quando a gente pede assim, uma entrevista para o aluno gosta muito de perguntar assim, né? Qual que é a sua idade, né? Quantos filhos você tem? Onde você nasceu? Sei lá, onde você estudou? Pega todas essas informações que não são as informações que você está entrevistando, né? A não ser que você esteja fazendo uma entrevista totalmente lá psicológica da pessoa, social da pessoa, né? Mas, se você vai perguntar lá sobre o ambiente escolar, você faz essas perguntas e dá uma introdução legal na tua entrevista, tá? Daqui a pouco a gente vai ter um exemplo com a entrevista da Karen Hancock, tá bom? Que ela é autora do livro Dançando sobre Cacos de Vírus, que eu particularmente amo esse livro, tá? Então, outra coisa muito importante na elaboração da entrevista, revisão. A parte final da tua entrevista, ela é muito importante, assim como a parte inicial. Então, não adianta você ter um monte de ideias e vai apresentar essas ideias de uma maneira totalmente informal, um texto que não tem coerência, que não tem coesão, que fica assim, aquelas perguntas confusas, você pergunta pra pessoa, a pessoa fica assim pra você. Tipo, não entendi o que você quis dizer, entendeu? Mas uma coisa mais coerente, uma coisa mais coesa, uma coisa mais objetiva, mais clara, tá bom? E uma dica, assim, básica, gente. Se você for fazer uma entrevista, para depois você passar essa entrevista por escrito, leve uma câmera ou um gravador, tá bom? Para fazer essa entrevista gravada. O que acontece muito nos trabalhos de escola, tá? O aluno, ele pega, né? Você fala assim, vai fazer uma entrevista com alguém. E aí vão duas pessoas, ou vai uma pessoa fazer as perguntas, e ela pega um papelzinho. Então, enquanto o teu entrevistado te responde, você fica lá escrevendo. Não flui, sabe? Demora muito, fica cansativa, não fica legal, não fica um bate-papo legal. Fala pra pessoa assim, olha, eu vou gravar o que está me falando, porque depois eu vou transcrever, sei lá, pro jornal da escola, pro meu trabalho, não sei o que lá. Grava tudo e depois
depois você escreve com calma, tá? Não esquece que as palavras que são ditas pela pessoa que está sendo entrevistada ou pelo entrevistador têm que ser transcritas exatamente como foram faladas, tá? Então, por exemplo, a pessoa falou alguma coisa e deu risada. Você pode colocar entre parênteses risos. A pessoa estava nervosa. Como se fosse uma peça teatral, sabe? Quando você vai fazer um teatro, você não escreve lá algumas indicativos de cena. Na entrevista tem que colocar riu, chorou, neste momento pausa para pensar. Você pode colocar essas coisas assim, deixa a entrevista muito mais legal quando a pessoa está lendo, porque ela sente como que foi, entendeu? Então, assim, não esquece de identificar também nesse texto da entrevista. A entrevista é um texto formado por perguntas e respostas. Então, eu preciso indicar quem é o meu entrevistador e quem é o meu entrevistado, tá bom? No início de cada fala, você pode colocar entrevistado ou entrevistador, como você pode também colocar o nome da pessoa, tá? Agora a gente vai ver um exemplo aqui com a entrevista que foi realizada com a autora Karen Hancock. Presta atenção em todas as características que a gente acabou de falar. Se tiver alguma dúvida, depois me procura, tá? Então, aqui, ó. Temos aqui já um textão. Então, vamos lá. A parte que está em vermelho, ou seja, entrevista. 2 pontos. Karen Hancock, autora de Dançando sobre Cacos de Vidros. Então, esse aqui é o meu título. Eu já sei que a pessoa que será entrevistada é a Karen Hancock e ela é o quê? Ela é uma autora do livro Dançando sobre Cacos de Vidro. Tá? Eu sei o que é um livro? Não, eu sei que ela é autora de Dançando sobre Cacos de Vidros. Então, esse Cacos de Vidros pode ser um livro, como pode ser um filme, como pode ser uma peça teatral, tá? Eu sei que ela é autora dessa obra, ok? Todo o resto aqui que tá aparecendo aqui para vocês é uma introdução, tá? Eu não vou ler tudo, vou só falar para vocês. Olha aqui, ó. Ela foi nascida em Utah. Ela é autora do livro Dançando sobre Cacos de Vidro, que foi publicado no Brasil pela editora Arqueiro. Marcou sua entrada no meio literário, né? Este romance, tá? Fala aqui um pouquinho. Ela tem 2 especializações sobre enfermagem. Lembra que eu falei que é interessante você falar quem é essa pessoa? Então, falei onde ela nasceu, falei o que ela publicou, falei aqui sobre a formação que ela tem. Olha aqui também, ó, casada, mãe de 4 filhos, tá bom? Vamos lá para outra página. Se você estiver entrevistando uma pessoa e essa pessoa te deu uma informação que as demais, né, ainda não sabem, mas haverá um filme, haverá um livro que terá essa informação, é interessante você colocar na pergunta tal, tem um spoiler, tá? Avisa antes, porque se a pessoa não quiser saber o que vai acontecer no livro, não quiser saber o que vai acontecer no filme, ela pula, ok? E aqui, como que você consegue sair da introdução e ir para a pergunta, tá? Você vai lá, vai falar, confira agora a entrevista com a escritora Karen Hancock. Então, eu já comecei a falar que vou entrevistar a Karen Hancock, fiz a entradinha, agora você vai conferir quais foram as perguntas. Neste caso aqui, eu não precisei escrever entrevistador nem entrevistado, porque já está muito claro que a pessoa que vai responder é a Karen Hancock, tá? Estava no título e está aqui também na saída da introdução para o início das perguntas, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer também, tá? Eu posso colocar as perguntas em um tipo de letra, ou seja, eu posso colocar as perguntas em negrito e as respostas em itálico, tá? Então, eu posso mudar essa diagramação no estilo das frases, tá? Mas, pensa, se eu comecei a colocar as perguntas em negrito e as respostas em itálico, eu não posso depois colocar as respostas em negrito e a pergunta em itálico. Eu tenho que escolher um padrão para ficar pergunta e resposta, tá bom? E aí, aqui como que a gente finaliza? Você fala muito obrigada, foi um prazer conhecê-lo, né? Terminou a entrevista, tá bom? Qualquer dúvida, me procura, tá ótimo? Que aí a gente tenta resolver, tá bom? Espero que tenha dado para entender o que é uma entrevista, como que faz esse roteiro e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!